Botafoguense, como é que vai, galera? E aí? Falar aqui de Botafogo novamente. Botafogo 89 Debate, o seu canal, o canal do Botafoguense, o canal que fala com o Botafoguense. Galera, vamos falar de Luiz Castro no Botafogo. Reunião nessa sexta-feira para definir o destino de Luiz Castro foi realizada e Luiz Castro foi mantido no cargo. Luiz Castro ele foi mantido e a diretoria decidiu dar um voto de confiança ao Luiz Castro e, sendo assim, Luiz Castro foi mantido no cargo e vai esperar aí até o jogo no Brasiliense para ver se o Botafogo consegue desempenhar um bom papel na segunda fase da Copa do Brasil para a terceira fase da Copa do Brasil contra o Brasiliense em Cariacica. O Botafogo está dando um voto de confiança ao Luiz Castro, porém o desempenho é um desempenho muito fraco e a continuar dessa maneira o Botafogo não vai chegar longe em competição alguma. Sendo assim, o dinheiro que seria gasto na rescisão de contrato com o Luiz Castro vai deixar de ser ganho com as eliminações que poderão acontecer caso esse treinador continue no Botafogo. Então, é um caso a pensar e a diretoria do Botafogo resolveu assumir a culpa e permanecer com o Luiz Castro. Assumiu a culpa de que talvez não esteja dando as melhores condições de trabalho para esse treinador, quando sabemos que é um conjunto de coisas que levam o Botafogo a ter esse comportamento pífio no início da temporada do futebol brasileiro, aí no início do Campeonato Carioca principalmente e Copa do Brasil. Em entrevista ao GE, o gerente-geral da SAF do Botafogo, Tairo Arruda, disse que a obra do CT do Botafogo deve iniciar até o fim de 2023 e diz que o ideal é que seja um dos melhores do país e quiçá do mundo. Porém, vamos aguardar realmente um dos melhores CTs e que saia do papel, né? Está esperando aí a liberação do terreno pelo prefeito Eduardo Paes. Enquanto isso não acontece, o Botafogo vai treinando no Espaço Lanier e o Tairo Arruda diz aqui que o Botafogo necessita do CT, porém está ainda na definição, esperando a definição aí dos problemas relativos aí ao RCE, aos credores, às dívidas, às penhoras, e então o Botafogo precisa muito que tudo isso seja resolvido para que o investimento no CT seja feito. Comebol fecha os potes da Sul-Americana, é os potes do sorteio da fase de grupos da Sul-Americana, e o Botafogo já fica sabendo mais ou menos quais são as equipes que ele poderá enfrentar. O Botafogo está no pote 2 e como times do mesmo país não podem se enfrentar, o Botafogo pode ter pela frente cabeças de chave como Peñarol, LDU, Estudiantes, Emelec, São Lourenço, Independiente Santa Fé. No pote 3, os possíveis adversários do Botafogo serão Oriente Petroleiro da Bolívia, Estudiante Mérida da Venezuela, Danúbio do Uruguai, Tigre da Argentina, Blooming da Bolívia ou Universidade César Vallejo do Peru. E do pote 4, Audax Italiano do Chile, Gimnasia de La Plata da Argentina, Academia Puerto Cabello, Venezuela, Tacuari, Paraguai e um dos 4 eliminados da chamada pré-Libertadores. Poderia vir aí até um time brasileiro, pode ser o Fortaleza, que perdeu a primeira partida por Cerro Porteño, ou um desses clubes aí. O Atlético Mineiro parece que já encaminhou a classificação, mais ou menos isso. Dessa forma, o Botafogo poderia pegar um grupo mais complicado, com a LDU, Tigre, um eliminado da Libertadores poderia até ser o Fortaleza, ou ter uma chave mais acessível com o vizinho e freguês Peñarol, Estudiante de Mérida e Tacuari, por exemplo. Então o sorteio é marcado para o dia 27 de março
e a fase de grupos começa já no dia 4 de abril. Então tá aí a informação da Sul-Americana, galera. Vamos torcer que o Botafogo até lá tenha se ajeitado, arrumado o time e não faça vergonha na Sul-Americana. Copa do Brasil. CBF confirma Botafogo e Brasiliense na próxima quarta-feira, às 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O Botafogo joga com o Brasiliense e não tem vantagem de empate dessa aí. Quem se empatar vai para pênalti. Então o Botafogo tem que vencer, porque se empatar vai para pênalti. Então, aí a informação da Copa do Brasil, Botafogo jogando Kleber Andrade em Cariacica, Espírito Santo. Para terminar aqui a fala do comentarista Carlos Eduardo Mansur, no programa lá do Sport TV, ele disse que defende a permanência de Luiz Castro. Disse que, na sua visão, ele defendeu a permanência do técnico do Botafogo, dizendo que o jogo contra o Vasco foi um marco de um declínio de desempenho. Disse que não pode, em 4 partidas, você avaliar um trabalho de um ano. Porém, eu acho que ele não deve estar vendo os jogos do Botafogo, porque o trabalho do Luiz Castro ele é analisado justamente no contexto geral de tudo que ele vem fazendo com a equipe do Botafogo ao longo desse um ano. Então, ele não é dessas últimas 4 partidas. Ele simplesmente não conseguiu mostrar padrão de jogo em muitas dessas partidas todas que o Botafogo jogou. Um treinador tem quase o mesmo número de derrotas, que é um treinador que tem quase o mesmo número de derrotas do que de vitórias. Aí diz aqui, aí eu acho estranho, você termina ano passado com uma avaliação positiva e inicia o ano dando alguns bons sinais. E não pode mudar a sua avaliação do trabalho de quase um ano em 4 jogos. Na visão dele aqui, ele está achando que são apenas 4 partidas, mas não são 4 partidas. A gente já está bem de saco cheio com esse esquema aí suicida de Luiz Castro, que não é de hoje que ele vem com esse sistema suicida, onde não consegue fazer gol, mas consegue todas as partidas o Botafogo levar sufoco de equipes muito inferiores, de nome e tecnicamente ao Botafogo. Então o Botafogo toma sufoco de todo mundo e só está servindo para consagrar o Lucas Perry. O Lucas Perry está sendo consagrado aí pelo esquema suicida de Luiz Castro. Hoje há muitas ausências de jogadores importantes e o comando de um treinador, entre acertos e eventuais equívocos, conhece o elenco. Se você fizer uma troca nesse momento, você terá muitas ausências de jogadores e a chegada de alguém que vai começar a conhecer o ambiente de trabalho. Acho que o caminho mais curto será recuperar o padrão com o Luiz Castro. Que padrão é esse? Onde é que está o padrão que eu não vi? O Mansur lembrou a qualidade de destaques em relação ao time base que encerrou a temporada passada, sem deixar observar a queda de desempenho da equipe nos últimos jogos estadual. E também a partida contra o Sergipe pela Copa do Brasil, que foi uma vergonha, Vamos falar a verdade. 2 questões que temos em campo que impactaram muito foi perder o Lucas Fernandes e o Eduardo. Boa parte do salto do ano passado teve a ver com as chegadas de Eduardo, Marçal e Tiquinho. Ano passado foi difícil encontrar os pontas e quem mais se afirmou foi o Jefinho, que acabou saindo. O Vitor Sá teve muitas oscilações, o Luiz Henrique ainda não aconteceu e o Carlos Alberto está começando. O Botafogo teve um momento na Taça Guanabara que pareceu ter uma evolução em termos de capacidade de pressionar os adversários e assim construir melhor, mas não conseguiu repetir isso na reta final. Não dá para passar pano para o Luiz Castro, infelizmente, e eu acredito que talvez ele tem bons argumentos aqui, mas que acabam sendo diluídos pelo histórico de Luiz Castro
à frente do Botafogo. Quem acompanha o Botafogo da maneira que a torcida acompanha, sabe muito bem que o Botafogo não tem padrão de jogo, nunca teve, e pelo andar da carruagem nunca terá, à frente com o comando de Luiz Castro. Então é isso aí, galera. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal, seja membro do canal. Venha participar das nossas lives diárias, todos os dias, às 20 horas. Todos os dias, 19h45 e 20 horas, temos lives onde você é o principal participante, você é o principal debatedor. É isso aí, galera. Grande abraço. Fui.